Queridas amigas, queridos amigos, um bom dia para todos. É com muita alegria que nessa manhã de domingo, em São José do Rio Preto, comemorando 100 anos da Associação Espírita Allan Kardec, nós nos confraternizamos, não apenas nós os encarnados, mas também os espíritos que deixaram aqui nessa casa os seus corações, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu idealismo, participaram da fundação dessa instituição, anônimos que por aqui passaram trabalhando, mesmo sem serem vistos, mesmo sem ocuparem cargos, deixando aqui o óbolo da viúva, a grande contribuição. Nós temos aprendido ao longo de décadas de trabalho no movimento espírita, que na verdade o Cristo não precisa das nossas mãos para realizar suas obras, mas Ele nos entrega o trabalho porque nós precisamos do trabalho. O trabalho faz mais por nós do que nós por Ele. Eu gostaria de começar para trazer uma reflexão sobre o Evangelho no cotidiano, não o Evangelho do intelecto, não o Evangelho da pesquisa histórica, geológica, não o Evangelho das discussões teológicas, e muito menos o Evangelho do sectarismo, do proselitismo, da divisão, do conflito, mas o Evangelho vivido no cotidiano, o Evangelho que se transforma em alegria, o Evangelho que se transforma em amor, em renúncia, em trabalho, mas o Evangelho da paz. Para falar desse Evangelho, eu quero compartilhar um pouco da história. Já muito jovem, a minha mãe me levava a uma igreja semelhante a essa bela igreja que tem aqui ao lado. Igreja tão bonita, tão bonita. E a parte que eu mais gostava da missa, para falar a verdade, a única, era quando o padre pegava o papelzinho e falava assim: palavra do Senhor. E aí eu colecionava, porque vinham as passagens do Evangelho. E aí ele lia um trecho e fazia um comentário. Para mim valia a missa. Já valia a missa. Porque era uma passagem que mostrava o Jesus real, não o da cruz. Tem um amigo muito querido, padre, e ele me diz assim: meu amigo, nós precisamos tirar Jesus da cruz. Eu falo assim: olha que eu estou tentando, viu? O povo não deixa, né? A gente tira Jesus da cruz, eles vão lá e pregam de novo. E até que chegou nas minhas mãos o livro Boa Nova. Depois de um tempo, depois de já estar no movimento espírita, de ter entrado em contato com as luzes da doutrina espírita, eu pude ler o livro Boa Nova. E aquilo foi uma resposta. Uma resposta para esse Evangelho do cotidiano. O Evangelho do dia a dia. E eu quero contar uma dessas histórias. Jerusalém, no primeiro século, era a capital que abrigava o templo de Jerusalém, o grande templo do povo hebreu. Depois que esse povo foi destruído, se você vai a Jerusalém hoje, você vai ver gente chorando no muro das lamentações. O muro se chama das lamentações porque aquele é o único pedaço do templo que sobrou.
para a gente ter uma ideia da importância desse templo na tradição do povo hebreu. Durante três finais de semana, era dever religioso peregrinar para Jerusalém. Espiritualmente falando, simbolicamente falando, Jerusalém era considerada, e é até hoje, a cidade mais alta do mundo. E nós não estamos falando de altitude geográfica. Então, de qualquer lugar que você sair da terra, mesmo que você more no Pico Everest, quando você vai para Jerusalém, você sobe na tradição do povo hebreu. Porque ela é espiritualmente o centro religioso. Então você subia, 3 vezes por ano. Primeira festa, Páscoa. Páscoa, libertação, é quando a sua expiação acaba. Que aí você sai mancando, cabelo tudo desgrenhado, fala assim: eita meu Deus, passei, sobrevivi. Isso aqui é Páscoa. Então, todos peregrinavam, Jerusalém aumentava a sua população em mais de 10 vezes, a cidade atingia em torno de 1 milhão de pessoas, todos peregrinos. A segunda festa era Pentecostes, os hebreus celebravam a revelação, a Torá, o ensino, a orientação. E a terceira festa é curiosa, era chamada Festa das Tendas. Muita atenção aqui, essa festa é cheia de simbolismo. Durante essa festa, naqueles tempos, a família saía de casa e geralmente no terraço ou no quintal armava uma barraca de acampamento. Olha que curioso isso. Então imagina, sua casa, tá, a cama toda arrumadinha, e aí sai a família inteira e vai para uma barraca. Qual a sensação que você tem? Precariedade, sensação de insegurança, sensação de quê? Qual sensação? A Torá determinava a festa da tenda com o seguinte lembrete: vocês vão comemorar a festa da tenda, para não se esquecer de que são peregrinos. Peregrino, e a gente se esquece. Nós temos a sensação de que somos moradores definitivos do corpo e da terra, mas você é peregrino. Quer ver que você é peregrino? Pessoas entram na sua vida e saem. Isso não é vida de peregrino? As pessoas chegam e vão embora. Vão embora porque o destino as levam para outros caminhos, ou vão embora para o outro lado da vida. Você chegou e já está com o bilhete da volta comprado. Você vai voltar, você só não sabe a data.
peregrino. Mas a gente se fixa. A gente se fixa. Então você acha que nunca vai aposentar. Você acha que nunca vai perder papéis ou posições. Você acha que sempre vai ficar no mesmo lugar, na mesma atividade. Então a festa das tendas era uma chacoalhada no psiquismo do povo. Tipo assim, vamos acampar para você já se preparar. Se preparar para quê? Para desarmar a tenda. Esse é o simbolismo. Quando você nasce, você montou uma barraca, uma tenda. O dia que chegar a sua hora, você tem que desmontar a tenda. Só vai dar tempo de você deixar um bilhete assim: fui. Esse era o sentido espiritual da festa das tendas. Então, na festa das tendas, Jesus estava na Galiléia. E ele sai em peregrinação para Jerusalém. Simão Pedro tentou fazer a compra das passagens pela Azul. Não conseguiu. Então Jesus ia a pé. 150 quilômetros. Perceberam? Porque você vê Jesus na cruz, você não imagina ele andando 150 quilômetros. Por isso nós temos que tirar Jesus da cruz. Nós temos que começar a enxergar Jesus andando. Andando. Então ele está andando. Foi parar lá perto de Nazaré. E os apóstolos já cansados, com sede, fome. Fala assim, ele vai reto, porque quando você chega naquela região de Nazaré, tudo, é um vale. No vale todo um santo ajuda, que é uma reta, né? Jesus olha para uma montanha e fala, nós vamos subir essa montanha. Fala, não, Jesus, não faz. Caminhada já é longa, ainda falta ainda uns 70 quilômetros. Agora é só subida, porque depois que passa, para chegar em Jerusalém, é só subida. Aí Jesus fala, vamos descansar as pernas, vamos subir uma montanha. Não. Monte Tabor. Vamos subir uma montanha. Eles param a jornada. Você faria isso? Você não ia ficar chateado? Por isso que crucificaram ele, né? E sobe aquela montanha, Monte Tabor, chega lá em cima, Jesus entra em prece. Nessa hora, os apóstolos entenderam que não estavam diante de Jesus de Nazaré, estavam diante do Cristo. Porque se você olha só para Jesus de Nazaré, você está perdido. Você está perdido. Naquela hora, eles conheceram o Cristo, não o encarnado, o Cristo. Eles não sabiam o que brilhava mais, se era o sol, e olha que o sol, se você acha Rio Preto quente, você não viu Israel, você não viu, até camelo reclama, e aquele sol, o que eles fizeram? Alguma coisa vai acontecer aqui.
Não é que aconteceu? O pessoal não gosta que fala, mas eu vou ter que falar. 2 desencarnados chegaram lá, porque já estavam mortos. Um era Moisés, mortinho, morto. Quem que aparece para Jesus? A alma penada do Moisés. Não é assim? E o pessoal tem medo. Você fala assim, nossa, mas espírito, a alma penada, Moisés estava morto, apareceu Moisés. Outro morto que apareceu, Elias. Por quê? Moisés todo mundo sabe, Moisés é Moisés, é o profeta que recebeu a Torá. Mas e o Elias? Na tradição hebraica, Elias anuncia o Messias. Onde tiver Elias, o Messias vem. Tanto que na cerimônia de Páscoa judaica, você deixa as cadeiras, separa, o cordeiro, erva amarga, pão sem fermento, uma cadeira fica vazia. Uma cadeira tem que ficar vazia. Essa é a cadeira de Elias. Mas ele não está morto? É isso, é uma cadeira para um morto. Está vendo como é que a gente tem que estudar a Bíblia? Cadeira do Elias. Não pode sentar na cadeira do Elias. Porque o Elias traz o Messias. Só tem uma exceção. Tocou a campainha da sua casa, uma pessoa carente fala assim, moço, eu não tenho o que comer. Se for na Páscoa, é que não segue a tradição, né? Mas se for seguir, tem que abrir a porta e falar assim, você é carente? Então vem cá. Onde que a pessoa senta? Na cadeira de Elias. Ninguém pode sentar, só o carente. Por quê? Porque o Elias tem uma frase predileta, fora da caridade não há salvação. Então estava Moisés e Elias, e o Messias. O que os apóstolos pensaram? Como diz, se demos bem, não é? Se demos bem. Não vamos precisar caminhar até Jerusalém, aqueles hotéis tudo cheio, diária cara, cordeiro com a alta do dólar, lá em cima, o preço do cordeiro. Jesus vai fazer a festa aqui. Olha, já tem ele que é o Messias, brilhando como o sol, já tem Moisés, já tem Elias, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O Simão, que é mais despachado, falou assim, Senhor, tu quer que já monta as tendas aqui? Está lá na passagem, ninguém entende, né? Ele falou, Senhor, é aqui, vamos armar a barraca, barraqueiro, vamos armar a tenda, aqui Senhor, aqui, sabe, imagina aquela montanha, o ar fresco, água fresca, aquele vento, temperatura amena, lá embaixo da montanha tem pegando fogo, 40 graus, no Monte Tabor, 20, 18, cordeirinho assado, no ponto, um papo agradável, Moisés, Elias, o Messias, você quer mais o quê? É aqui, melhor festa das tendas dos últimos 5.000 anos,
Não é? Aí Jesus falou: não. Não. Mas Senhor, nós já preparamos aqui uma programação toda. Moisés vai fazer a prece inicial, Elias vai fazer a prece final. João Evangelista vai conduzir uma respiração com meditação. Nós vamos ficar aqui só na conversa. É um retiro. Todo mundo só conversa pura, tudo puro. Quer misturar com aquele povo lá, Senhor, 1 milhão de pessoas, aquela muvuza, gente, é duro, gritaria, não tem lugar. O que Jesus respondeu? Não. Falei: mas Senhor, onde nós vamos celebrar a festa das tendas? Ele: em Jerusalém. E o Simão checou, falou assim: o senhor está sabendo como é que está lá? Porque eu já fiz aqui no Booking, não tem mais vaga. Tentei uma corrida do Uber, Senhor, subiu 20 vezes o preço, não dá para ir. Falou: não, eu vou para lá. Por quê? Porque o Evangelho não é para ser usado no alto da montanha, quando você está sozinho e não tem ninguém suportável para te atazanar. Aí você não precisa de Evangelho. Quando que você precisa de Evangelho? Quando? Tem festa de família, as pessoas ligam, falam assim: a gente não tem onde te hospedar, pode hospedar na sua casa? Aí vem aquele monte de gente para sua casa, ali é a hora do Evangelho. Perceberam? Então o Evangelho é para o cotidiano. Para o cotidiano, para as lutas do dia. O Evangelho é para situações em que você tem que parar e pensar o seguinte. No filme do Arigó, tem uma cena emocionante. Eu não vou dar spoiler, mas o Arigó morre no final. Vamos falar aí. Já vou falando, o pessoal vai com esse. O Arigó morre. Bom, então o Arigó está angustiado. E aí ele recebe uma visita. Francisco Cândido Xavier. Está angustiado por quê? Sabe qual que é o problema da vida? Alguém aqui já viu uma pessoa tropeçar numa pedra de 5 metros de altura? Alguém já viu? Já viu? Então, fulano tropeçou numa montanha. Não, você tropeça em pedra pequena, você não tropeça em pedra grande. O que tira a gente do eixo não são grandes problemas, porque o grande problema você está concentrado. Você está vivendo um grande problema, você pode estar aflito, profundamente angustiado, mas você está centrado. O problema são os pequenos problemas aos montes, não é? Vai somando, aquele tanto de pequeno probleminha, é aí que você tropeça. Então Arigó estava assim, tanto de probleminha.
um tanto de pedrinha que vai batendo em você, que chega uma hora que machuca, ou faz você perder a paciência. Ele estava assim. E aí o Chico chama ele para ir para um lago, no meio ali da matazinha, tem um lago. Aí senta, ele senta. O Chico só fala isso para ele: Arigó, o que você está preocupado? Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Só isso. É só isso. Naquela hora, a gente se emociona. Percebe? Porque é exatamente isso. É exatamente isso. É a peregrinação. Não é assim? A vida é uma peregrinação. Então hoje você está com a filhinha, com o filhinho no colo. Amanhã eles não estão querendo nem um beijo seu. Vão seguir na vida. Aí você programa assim: olha, vou colocar a filha aqui, o filho aqui, pertinho de mim. Tá. Aí eles crescem e falam assim: mãe, pai, surgiu uma oportunidade lá no Canadá. Você fala: não, no Canadá não, pelo amor de Deus. Não. Aqui em Rio Preto mesmo. Está tudo preparado. Aí ó, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para outro lugar. A vida segue o fluxo, não é? Esse é o desafio da gente. Por isso que tinha uma festa uma vez por ano, todo mundo para desconfiar. A pessoa fala: mas Haroldo, todo ano tinha que fazer a festa? Tinha, porque as pessoas não guardam. Então tem que lembrar. Tinha a festa da tenda para lembrar: ei, você é peregrino. Isso aqui é só passagem. Isso aqui é só passagem. Lembrar. Não se apega demais. Tenha zelo, mas não se apega demais. A gente vai vendo o Arigó, vai se apegando ao trabalho, o trabalho vai dando certo, vai se apegando. Um dia ele está cortando lá as flores, no domingo de manhã, chega o Fritz. Dá aquela olhada para ele. Ele fala: é o que eu estou pensando? Assim, muita maldade isso. Eu estou trabalhando para o Senhor há tanto tempo. Ele fala: para mim não, comigo. Eu falo: mas Fritz, eu não tenho tempo de desencarnar agora. Estou sem tempo. Estou cheio de compromisso. Os meninos estão pequenos. Não posso desencarnar agora. E o Fritz calado. Aí ele fala assim: mas pelo menos você me fala como que eu vou desencarnar. Ele falou: você já sabe. Você já sabe. Perceberam? Então, nós temos um evangelho que é o evangelho do peregrino. O evangelho do peregrino é o seguinte. Vamos lá. Escolhe as suas lutas. Escolhe as suas lutas. De preferência, não luta com os outros. Por quê? Por quê?
Tem uma parábola asiática, que foi uma discussão, escuta isso, do tigre com o jumento. A questão foi judicializada. O jumento entrou na justiça. Quem era o juiz? O leão. Primeira audiência. De um lado o jumento, do outro lado o tigre. O leão pergunta: qual que é a briga? O tigre fala assim: eu falei para esse jumento que as folhas das árvores são verdes, e ele está falando que é azul. O leão, o juiz, vira para o jumento e fala: seu jumento, em sua defesa, ele falou assim: é azul. O juiz leão falou: causa decidida. Julgo procedente em favor do jumento. Condeno o tigre a danos morais de R$5.000, mais multa de R$1.000. O tigre falou: não, isso não é brincadeira. Eu respeito o senhor é o rei da selva, mas aí também já é demais. Eu posso saber qual que é a fundamentação dessa sentença? Eu estou te condenando em danos morais e em multa para você discutir com o jumento. Então, se você é um espírito peregrino, se você é um espírito imortal numa experiência provisória, você escolhe muito bem com o que você vai gastar seu tempo. Você não gasta toda a sua manhã de domingo discutindo dentro de casa coisas insignificantes. Como é que eu sei que uma coisa é insignificante? Pensa o seguinte: se você tiver... Tem uma piada mineira que é o seguinte, né? Chega o compadre, toca a campainha da casa do compadre e fala: oba, bom? A menina: bom. Compadre tá? Não, compadre saiu, foi num velório. Aí falou assim: vai demorar? Eu acho que vai, o velório é dele. É o velório dele, vai demorar. Então, vou te dar uma régua, a régua do evangelho. Quando você for envolver alguma coisa, você pensa assim: se meu velório fosse agora, eu ia discutir isso? Você vai estacionar, o sujeito passa na frente, estaciona. Você fala: agora eu vou falar. Você sai do carro: agora eu vou falar. Aí você fala: se meu velório fosse agora, não tem tempo. Perceberam? Porque você começa a ter um senso de imortalidade. Senso de imortalidade. Então, se alguém chega e te pede, se você está diante, está lá seus filhos, está alguém familiar, você percebe que é uma questão séria, que pode comprometer, você fala assim: fulano, vem cá, você está pensando no que você está fazendo? Isso aí você pode comprometer a sua vida inteira, e isso vale a pena. Aí a pessoa fica de mal, você fala: você pode ficar bravo, não tem problema, mas eu tenho que te falar. E isso vale a pena, porque isso aí, você adia o seu velório, não é? Chegou o velório, espera só um pouquinho, gente, prepara aí a coroa e tudo, que eu só resolver isso aqui. Aí você conversa, fala: pronto, já posso morrer. Perceberam? Porque o problema do encarnado, ele achar que a encarnação vai durar para sempre.
não é? Então você acorda de manhã, olha para o marido, olha para a esposa, olha para os meninos, fala: eu vou estar encarnado para sempre mesmo, para que eu vou dar bom dia? Não é? E aí as pessoas se impressionavam com o Chico, que era o seguinte: o Chico tomando café, era tomando café. Então ele estava tomando café, era uma coisa absurda, porque ele estava ali de verdade. Em Uberaba eu conheci várias pessoas, o contato delas com o Chico era assim: meu Deus, o Chico vinha receber aposentadoria aqui no banco, eu era a caixa, uma vez por mês. Eram os minutos mais extraordinários da minha vida, porque o Chico chegava para receber a aposentadoria, ele mudava a vida da pessoa, em 5 minutos que ele estava ali. Cinco minutos. E veja, não falava nome de Jesus, não tirava livro dos Espíritos, tinha nada de proselitismo, ele estava ali vivendo a mensagem. Ele era a carta viva do Evangelho, ele era o Evangelho andando. Perceberam? Tem um senhor, um advogado, era de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã, e ele foi a desembargador. Quando ele foi a desembargador, lá em Minas, hoje já se aposentou, ele me chamou e falou: Haroldo, vou te contar uma história sobre o Chico. Eu era advogado da Comunhão Espírita Cristã, e ajudava nas questões dos contratos, doação de direito autoral de livro, essa parte jurídica toda, Haroldo. E tinha um irmão mais novo do que eu. Meu irmão se envolveu num acidente de veículo, teve um traumatismo crânioencefálico gravíssimo, e foi internado na UTI. Foi internado, o médico falou assim: 99,9999% de chance, seu irmão sai daqui morto. Se ele sobreviver, completamente incapaz, que o quadro é desastroso. Aí, ele falou assim, foi aquele impacto, casado, era o irmão mais novo, menino pequeno, aquela tragédia. Aí foi no Chico. Chegou lá, falou assim: oh, Deus, tudo bem, meu filho? Falou: Chico, nossa, eu estou muito angustiado, Chico. Aconteceu isso. O Chico ouvia, aí falou assim: senta aqui, vamos fazer uma oração. Sentou. Essa história está estranha. Essa história está estranha. Você me dá 10 minutos que eu vou consultar os arquivos espirituais. A sua ficha criminal. Tem um arquivo lá que a gente chama de capivara. Atestados de antecedentes criminais espirituais. Tem lá as vidas, tudo que você fez, com os artigos do Código Penal da vida futura. Deixa eu consultar os arquivos. Baixou a cabeça. Dez minutos depois, o Chico sai da concentração e falou assim: meu filho, eu consultei os arquivos, não tem essa expiação na atual encarnação do seu irmão, fica tranquilo que ele vai sair do hospital.
Um mês depois, saiu, e eu conheci o irmão. Está vivinho, quer dizer, vivinho todo mundo está, né? Inclusive os desencarnados, não é? Quem é vivo sempre aparece, quem é morto também. Está lá, nada. Só para nos dizer o quê? O que essa história quer nos dizer? Eu lembro da minha mãezinha, minha mãe analfabeta, do norte de Minas, trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Quando eu passei por uma grande expiação, e o couro comendo, minha mãe católica, eu lembro que ela me ligou, falou: meu filho, você está muito triste. Eu vou vontade de esganar minha mãe. Eu falei: mas é claro que eu estou triste. Não, mas você está triste por muito tempo. Eu falei: mãe, é claro que eu estou triste, mãe. Ela falou assim: meu filho, o que é da gente vem na nossa porta, para o bem e para o mal. Chama Amazon kármica. Vem bonitinho, do pacote com papel bolha, para não molhar, bem bonitinho, toca a campainha, entrega, bem bonitinho, na sua porta. Você fala: para mim, na sua porta, para o bem também. O que é seu vai ser entregue, vai ser com carta registrada, você deve ter que assinar ainda. Quando é para o bem, você tem que assinar assim: desculpa, Senhor, pela ingratidão, recebo com alegria. Quando é expiação, o texto vem assim: sei que sou culpado, nego, mas resgato. Perceberam? Agora, o que é mais interessante é quando a pessoa diz assim: mas eu sou sozinha, eu sou sozinho. Eu falo: não, tem 10 obsessores que te acompanham 24 horas por dia, um espírito protetor, diversos amigos espirituais, e como espírito imortal, você está conectado a todos os seres da criação. Só tem um detalhe: frequência. Frequência. Porque, dependendo da frequência que você sintoniza, você vai entrar em contato com alguns habitantes, ou com outros. Em qualquer frequência, tem sempre uma multidão. Percebe? Eu falo isso lá para os filhos. Eu falo assim: filho, qualquer coisa que você escolher fazer, do crime ao bem, tem sempre uma multidão para te ajudar. Então você acorda e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Destruir minha encarnação. Tem agora em Rio Preto 10.000 pessoas para te ajudar. Acabar com essa encarnação, mais 5. E é gente especialista, treinada, para te levar para um umbral, sem parada. Você vai direto, trem bala. Sai daqui de Rio Preto, já chega no miolo do umbral.
para o bem também. Você fala assim, agora eu vou, ninguém me segura. Tem uma multidão para te levar. Então nós temos que compreender que o Cristo, presta atenção no que eu vou dizer. Por que que você só encontra no Evangelho Jesus andando? Você pode, especialmente, você abre o Evangelho de Marcos, eu leio com você aqui, todos os versículos. É assim, saiu Jesus de Betsaida e foi para, saindo Jesus foi para, se dirigiu Jesus para, não para. Aí você fala, vou te pegar, Haroldo. Quando ele foi crucificado, ele ficou parado. Você está enganado. Eles crucificaram ele e falaram, agora esse homem para. Agora ele não vai a lugar nenhum. Agora nós matamos ele, vamos enterrar. Mataram, enterraram. O que aconteceu no domingo? O que aconteceu? Ele já tirou as pedras. Foram lá no túmulo e falaram, cadê esse homem que não para nem morto? Túmulo vazio. Vazio. E o anjo para dar recado. Né? Fala que é o anjo do Evangelho. Aí está lá na tumba, o pessoal, faz Jesus. Está aqui não. Está aqui não. Mas para onde que ele foi? Foi para o Pai. Para. Aí aparece para Maria de Magdala, ela fala, Senhor, Deus fala, Maria, calma, eu não fui para o Pai ainda, daqui a pouco eu volto, se abraça, eu dou autógrafo, fica tranquilo, agora eu vou para o Pai. Não para. Por que ele não para? Porque ele é guia. Ele é guia. O Júlio sabe o que nós estamos falando, ele entende esse negócio de guia. Imagina você chega lá, tem um guia, o guia fala assim, já está tudo pronto o seu roteiro. Primeiro dia, você vai ficar em Rio Preto. Segundo dia, vai permanecer em Rio Preto. Não vai fazer nada, não vai a lugar nenhum. No último dia você volta. Você contrata esse guia? Você contrata? Só guia, o que nós vamos fazer? Nada, vamos ficar aqui parado. Por que você contrata um guia? Primeiro, você não foi. Agora o que eu adoro, porque nos meus 52 para 53 anos, agora eu já me divirto. Sabe o que eu me divirto? Gente que não sabe o caminho querendo guiar Jesus. Esse Jesus aí, não concordo com isso que ele falou não. Oh, é mesmo? Olha, então você é o vice-governador do planeta, é isso? Você é o vice, é isso. A pessoa é espírito imperfeito, está na terceira ordem, encarnado, passando o pão que o diabo amassou e quer ensinar Jesus. O que a gente faz? O que faz com a criatura dessa? Evangelho. Você fala, é mesmo? Que conselho você daria para Jesus? Se eu encontrasse com Jesus, eu ia ensinar ele a conversar com as pessoas. Brilhante. Fantástico. Fantástico. Estou tão impressionado que eu estou achando que Deus já está mudando, o guia da humanidade agora é você, né? Agora o mais divertido
é quando você encontra com inteligência suprema. O que é uma inteligência suprema? Deus agora é burro. A pessoa que é a inteligência suprema. Então ela fala assim: Deus errou. Até eu fico em dúvida quando a pessoa fala isso. Que eu olho para a criatura e falo assim: gente, será que Deus não errou mesmo? Que tem umas criaturas não errou. Não errou. Você fala: Deus errou. Deus errou comigo. Sem dúvida. Que eu acho que as coisas deveriam ser assim. Claro. Por isso que você é o Criador Supremo do Universo. Conselheiro de Deus. Perceberam? Então, vamos entender uma coisa. O guiado sou eu. É você. Você não é guia. Porque todas as vezes que você inventou de guiar, olha onde você está. Olha onde você está. Olha onde você está. Não é? Tem gente, já contei ontem, tem gente que já está pedindo para suspender o livre-arbítrio. Fala: não sei usar esse negócio, suspende isso aí. Então, guia. Um guia está em movimento, um guia está te levando. Mas agora eu tenho uma notícia do Evangelho no cotidiano. Jesus é guia, Jesus não para, Ele está sempre se movimentando, Ele está sempre guiando. Tem uma notícia ruim e boa ao mesmo tempo. Simão Pedro vai questionar. Aí ele vira para Simão Pedro e diz assim: Simão, acredita em mim, eu vou te levar aonde você não quer ir. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Não, é por isso, entra o Espírito aqui, encarnado, por atendimento fraterno, fala assim: a sensação que eu tenho é que eu estou no lugar errado. O que é isso? Jesus guiou para onde a pessoa não queria ir, mas é exatamente o lugar que ela precisa. É o que ela precisa. Só isso. Eu sempre conto essa história, porque é uma história marcante. Eu fui por tanto de comarca em Minas Gerais, tanto de comarca que eu queria ir, tanto que eu queria. Eu fui. Aí chego num lugar que eu não queria estar. A hora que eu vi, eu sentei, chorei. Juiz da infância e da juventude, juiz criminal, juiz civil, juiz de falência, juiz de sucessão, fazia até parto. No dia seguinte me liga uma freira de um abrigo de meninas. Fala: doutor, o senhor acabou de chegar, né? Falei: estou aqui, não sei se eu cheguei.
Eu preciso muito que o senhor venha aqui. Toquei, bati na porta lá da instituição, um abrigo de meninas, mantido pelas freiras. Uma freirinha abriu, olhou para mim, acho que ela pensou assim: ih, coitado, Jesus está levando ele para onde ele não quer ir. Falou: ei, vamos tomar um café? Falei: vamos, café, café. Olha isso. Depois a gente acha que freira e padre não é médium, né? A freirinha olhou para mim e falou assim: doutor, só se incomoda se eu disser uma coisa para o senhor? Eu falei: não, fica à vontade. É que me deu uma vontade de dizer. Eu falei: pode dizer. Eu preciso dizer para o senhor que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Aí eu falei: freira, eu posso ir ao banheiro? A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou, entendeu? Essa é a parte boa do Evangelho. A parte do Evangelho que você está aqui em cima falando de Evangelho, gente, isso é o treino, tá? Isso aqui é só treino, isso aqui não é o jogo, não. O jogo é quando você chega em casa. O jogo é quando você vai para o trabalho. Aí é de verdade. Aqui é ensaio. Ensaio. Então a gente vai entendendo. Quando você olha para trás, você olha para trás e fala: foi a melhor comarca. Não podia ser outra. Não podia ser outra. O que me entristece hoje não é ter ido para essa comarca, é não ter aproveitado 100%. Por causa da minha rebeldia. Por não ter entendido o plano que estava em vigor. Não estou dizendo que eu não aproveitei, não estou dizendo que eu fracassei lá, pelo contrário, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, mas, lembra da prova? Lembra? Tirei 6, conceito C, podia pelo menos ter sido um B, passado com 7, 8, né? Porque 10 também já é demais, né? Passar com conceito A aí já é muito. Mas um B, Bzinho, não, foi com C perto de D. Passei raspando. Quase que volto. Mas 1/10, a prova tinha que ser repetida. Perceberam? Porque eu olho e falo: oh meu Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Então nós estamos acostumados, gente, e é importante, para a gente caminhar para a conclusão, entender uma coisa: não confunda Evangelho com a biografia de Jesus. Então, quem está com o Novo Testamento aí? Isso, por favor, levanta ele assim, só para... Está ali, ó. Gente, aquilo ali não é o Evangelho, aquilo ali é a biografia. Aquilo ali alguém escreveu narrando o que aconteceu. O Evangelho é Jesus andando. Não é o livro. Cuidado para não confundir.
Cuidado para não confundir. Então a gente diz assim, lá no grupo eu vou fazer o estudo do Evangelho. Tá certo, é um modo de dizer. Também a gente não precisa ficar com preciosismo. Mas tem que compreender, você não está estudando o Evangelho, você está estudando a biografia de Lucas, biografia escrita por Lucas, biografia escrita por Mateus, biografia escrita por João, biografia escrita por Marcos. Você está estudando a biografia, e eu aprendi isso com um pastor evangélico. Estava almoçando com meu amigo Enéas, pastor. E eu cheguei e falei assim, não, porque na palavra, ele falou assim, oi Haroldo? Não, porque você fala, né, na palavra, ele fala, não senhor Haroldo, não. Eu não sou seguidor de Bíblia, Haroldo, eu sou seguidor do verbo. Eu falei, pois é, o verbo. Não, você está confundindo, Haroldo. Você está confundindo. Eu não sigo texto, Haroldo. Texto eu interpreto, eu aprendo, eu estudo, eu sigo o verbo vivo. O verbo é o Cristo vivo. Eu sigo um ser, eu não sigo um livro. Eu perdi o apetite. Eu pedi só a limonada, perdi o apetite, porque aquele negócio me impactou. Me impactou. Eu não tinha essa dimensão. Então, abre aí depois a biografia escrita por João, que começa assim: no princípio era o verbo. Tem um amigo da publicidade que fala assim, no princípio era o verbo, no final a verba. Então, no princípio era o verbo, mas depois na frente está assim, e o verbo se fez carne. Não está falando, e o verbo se fez livro. Tem que entender isso, gente. Cuidado. Muito cuidado, porque se a revelação fosse um livro, Deus montava uma gráfica, Ele não mandava missionário. Ele não mandava missionário. Revelação é feita de gente. A terceira revelação é feita de um missionário, que suou, chorou, sangrou e deixou livros. Mas não confunda, livro são só parte do trabalho dele. A essa altura, tem um amigo querido, que está na pátria espiritual, o médico André Luiz Pechin. Querido, vou demorar, mas eu chego aí. Está na pátria espiritual. Com louvor, eu estava participando de um congresso com Pechin, sentado do lado, Pechin, presidente da Federação Espírita da Bahia. Veio uma pergunta assim, Kardec está ultrapassado? Aí eu, ainda bem que era para o Pechin, a pergunta. Aí eu fiquei calmo. Aí o Pechin, gente, Pechinho aqui, o Pechinho tranquilo, pegou, infelizmente não, foi um riso geral. Aí ele falou assim, infelizmente, porque nós aprendemos, alguns, o que Kardec escreveu, mas ainda não aprendemos a pensar
como ele. Por isso, Dr. Bezerra de Menezes, mensagem psicografada por Chico Xavier, 1964, chamada Unificação, ele diz assim: é preciso viver Kardec, chorar Kardec, sofrer Kardec, exemplificar Kardec. Então, Kardec não é um livro, não. Você está confundindo. Você está confundindo. O livro é um lembrete, porque as pessoas, gente, são distraídas. A pessoa não tem memória, então tem que descrever. Não sou eu que estou dizendo isso não, você lê lá, lê a questão, todo mundo lê a 625, lê a 621, 622. O Kardec é tão honesto que ele fala assim: espíritos, é o seguinte, vocês estão falando que a revelação está na consciência, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho que escrever livro? Aí os espíritos respondem: porque o povo esquece, tem que lembrar. Então existe livro para lembrar, porque você lê para descobrir que você já sabe. Você já sabe. Você já sabe. Está na sua consciência. Está na sua consciência. Por isso que Sócrates dizia: aprender é lembrar. Você já sabe. Porque há milênios você está sendo conduzido pelo Cristo vivo. Vivo. Foi Ele que ajeitou mamãe e papai para você nascer. Foi Ele que ajeitou. Mano, pode mandar essa expiação, essa aqui, essa e essa. Fala: Senhor, será que Ele aguenta? Aguenta. Pode mandar. Não é? Ele não fala assim com Paulo? Não fala? Entra na cidade e eu te mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. Em Minas Gerais, a gente traduziria assim: entra na cidade que eu vou arrancar seu couro. É isso. Estão sendo conduzidos há muito tempo. Então o evangelho no cotidiano é quando você entende isso. Você fala: oi, entendi, captei, Senhor, captei a vossa mensagem. Você está sendo conduzido. Agora, existe o conduzido inteligente, que é o tigre, existe o conduzido, você entendeu? Todo tempo que você perde brigando com a vida, é tempo que você poderia avançar. É isso. Então a vida é assim: você está no banco dos passageiros. Em muita situação você está no banco do passageiro. Aí você fala para Jesus assim: mestre, está vendo aquela parada ali? Tem um pastel de queijo, café, só podia, dá para parar lá? Imagina. Não. Você fala: nossa, Deus, o que é isso? Esse é o Messias? Não é? É assim, gente, está achando graça? Teresa de Ávila deslocou, caiu uma tempestade, ela escorregou, caiu dentro do rio e começou a afogar, falou: Jesus, me salva, Jesus. E saiu batendo o braço, percebeu, foi invadida por uma força. Ela bateu os braços, conseguiu sair na beirada, saiu do rio e falou: nossa, Jesus estava diante dela, falando: está vendo, Teresa, como que eu trato os meus amigos?
Ela balançou o vestido e falou assim: por isso que o senhor tem tão poucos. Por isso que o senhor tem tão poucos amigos. Não, perceberam? Não para, mas aí, quando ele fizer a parada, você fala assim: desculpa, Senhor, foi 3 vezes melhor do que eu imaginava, ainda bem que o senhor não parou naquela. Não é isso. Esse é o evangelho redivivo. O evangelho redivivo, nós seguimos um guia vivo, vivo, vivo. Um Cristo vivo. Que você constrói um relacionamento com Ele. É um Cristo vivo. Nós temos que entender isso. Porque senão você vai se tornar leitor de livro, e vai usar livro para ficar discutindo coisa inútil com os outros. Quando você deveria poupar o seu tempo e usar para testemunhar, na prática, o que você acredita. A verdade não é um discurso. A verdade é um exemplo. Raramente você vai precisar de palavras para dizer a verdade. Se você precisar de palavra para dizer a verdade, deu ruim. Deu ruim. Por isso, quando Jesus está diante de Pilatos, ele fala: diz-me a verdade. Ele fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. Dizer a verdade? Dizer a verdade? Vou te dar 2 exemplos. 2 exemplos. Pensa no momento mais triste, mais desafiador que você já viveu até hoje na sua vida. Agora eu quero que você venha aqui e descreva em 30 segundos. Fala sério, gente. Você descreve? Você silencia. Agora pensa no momento mais feliz que você já viveu até hoje nessa encarnação. Descreve para mim em 10 segundos. Perceberam? Não é? Sabe quando a netinha, o netinho vem e fala assim: vovó, vovô, você me ama? Você fala: oh meu Deus, vai ser difícil de explicar. Não é? Vai ser difícil de explicar. Vai ser difícil de explicar. Mas nós criamos essa bobagem de que verdade é algo para dizer. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Procura na biografia aí. Procura na biografia aí. Vê se você vai encontrar Jesus discutindo sobre a natureza de Deus. Ô gente, para com isso. Não tem tempo para isso. Ah, Deus é... Agora eu vou fazer uma equação, vou demonstrar a existência de Deus. Jesus não perde tempo com essa bobagem. A verdade de Jesus é curar leproso, curar cego, curar paralítico. Só que a gente acha que a cegueira que Jesus cura é cegueira física. Não, gente. É cegueira espiritual, que é pior.
é muito pior, porque a pessoa que tem a cegueira física, ela é humilde, ela procura, ela toma cuidado, ela tem um cão guia, ela tem um instrumento, ela vai seguindo, ela pede ajuda, ela sabe que tem a cegueira. O cego espiritual acha que enxerga. Ele tem certeza que enxerga. Não está vendo nada, 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 nada. Ele não enxerga as pessoas sofrendo ao lado dele, ele não enxerga a dor que ele causa nas pessoas, ele não enxerga o quanto o temperamento dele ou dela machuca os outros, ele sai pisando, sai fazendo uma tragédia e não vê. Não vê. Aí você encontra o Cristo vivo, ele olha para você e fala assim: meu filho, você ficou louco? Você ficou louco? Você está cego, você não está enxergando ninguém, só você. Aí o que a gente faz? O que a gente faz, gente? O que a gente faz? Tem um exemplo aí, você tem que virar para ele e falar assim: Senhor, que eu veja. E prepara. E prepara. Porque você só se dá conta da bagunça quando você decide arrumar. Sem assustar. Você olha e fala assim: minha situação está ruim mesmo. E aí você começa a trabalhar em você. Em você. Quantas pessoas... Aí você abre a biografia lá e fala assim: o homem que tinha a mão mirrada. O que é uma mão mirrada, gente? A mão pequenininha. A mão pequena. Aí você fala: oh, coitado. O problema físico. Sabe o que é mão mirrada? A pessoa, você chega e fala assim: fulano, eu estou passando por uma situação muito difícil, me ajuda. Não tem como. Aí passa outra situação, fala assim: ô fulano, me ajuda com isso aqui. Não tenho tempo. Aí sucessivamente Deus vai enviando a essa pessoa oportunidades dela auxiliar, ela nega todas as vezes. A mão espiritual dela vai ficando mirrada. Sabe por quê? Porque ela só pensa nela. Ela só fala dela. É só o assunto dela, é só o problema dela. O problema dela é o maior problema do mundo. A vida dela é a vida mais importante do mundo. Então, para encerrar, eu vou contar um caso de evangelho aqui, evangelho vivo. Francisco Cândido Xavier tinha um irmão, chamado André Luiz, é daí que veio o nome, André Luiz. André Luiz era braço direito de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Porque o que começou a acontecer? Começou assim: o Chico estava trabalhando, tinha uma multidão para atender, aí não tinha como, ele precisava trabalhar. Então o que o André fazia? O André trabalhava por conta própria, ele falou: não gente, é de noite, vai ter lá no grupo, a gente organiza, né? André era casado, André teve filho. Quem nasceu? Uma criança com paralisia cerebral, grau de suporte máximo.
100% dependente. Nasceu a criança, eu só vou dizer, não posso dizer tudo aqui. Chico virou para o André e falou: André, você acaba de receber um dos líderes da Revolução Francesa, que cortou o pescoço, só na guilhotina. O prazer dele era cortar pescoço. Vem cá, filha. E pescoço rolava. É ele. Os espíritos estão colocando ele nesse corpo aqui, porque ele dá uma pensada, dá uma meditada, senão ele continua cortando o pescoço, não para, porque para ele, as ideias são mais importantes do que as pessoas. A ideia é a coisa mais importante para ele, então ele mata alguém por causa de uma ideia, porque o importante é a ideia, não as pessoas. Chega um médico no quarto, fala assim, com Emmanuel fala: Chico, esse é o novo companheiro que vai escrever agora. É um médico. Como é que é o nome do senhor? Eu falo assim: você não vai poder colocar meu nome nas obras, porque já tivemos um problema lá com Humberto de Campos, e esse pessoal da justiça é meio complicado, estava querendo que pagasse direito autoral para morto, né? Então nós vamos, como é que é o nome desse, quem que é esse que está dormindo aqui no seu quarto? Esse é meu irmão André Luiz, então eu vou ser o André Luiz. Daí vem o nome. Tudo está indo bem, menino, André, trabalhador, a esposa, dedicada, cuidando do menino, ali com o Chico. André desencarna. Chico perdeu a pessoa que auxiliava ele nos trabalhos. Chico Xavier. Chico Xavier. Mas pode piorar. O que aconteceu com a cunhada? Teve um surto, foi internado no hospital psiquiátrico. Com quem ficou a criança? Com paralisia cerebral, suporte máximo, grau de suporte máximo. Com quem ficou? Com o Chico. Então agora o Chico tem que trabalhar, psicografar os livros, ir para a reunião, atender as pessoas e cuidar do sobrinho com paralisia cerebral, perdeu o irmão. Aí o que o Chico faz? O que você faz? O que você chora? Sentou, chorou. Aí entrou o Emmanuel. Gente, toda vez que um espírito fizer pergunta boba, idiota para você, não é a pergunta que é boba. Dica. Emmanuel entrou e falou assim: por que você está chorando? O Chico olhou para ele e falou assim: sorte dele que ele já está desencarnado, não é? Ele olhou e falou assim: o senhor não está vendo? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Meu irmão está aí com vocês levaram ele. Fazer o quê? Eu não sei, porque está cheio de gente boa aí, e vocês estão que leva gente boa, não é? O que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, os de bem estão indo tudo embora. Quem que está ficando? Não precisa responder não. Foi embora. Agora eu estou aqui, e a minha cunhada está internada no hospital psiquiátrico. A mãe falou: entendi, Chico.
Sabe o que é curioso, Chico? Tem centenas de pessoas internadas naquele hospital, eu nunca vi você derramar uma lágrima. Agora é estranho, né, Chico? Porque parece que a dor Xavier é a maior de todas, né? A dor Xavier é maior do que a dor Silva, a dor Xavier é maior do que a dor Dias, do que a dor Nogueira, do que a dor Pereira. A Xavier é a maior dor do mundo, né, meu filho? Gente, o Chico falou assim: eu vou brincar com esse benfeitor, não, porque o negócio é sério. Ele falou: não, o senhor tem razão, nós vamos, perceber? Ele falou: nunca vi, está cheio de gente lá, você nunca chorou, eu nunca te vi chorando, você está assim por quê? Porque chegou na sua casa? Não é? É aquele caso, né? Cai uma bomba, destrói a casa do vizinho, fala: nossa, ainda bem que foi na casa do vizinho, imagina, quase pegou a minha, foi por pouco. Não é? Então, gente, esse é o Evangelho vivo. Quem está com Cristo, está de olho nas dores do mundo, está minorando as suas e ajudando nas outras. Deixa o guia te conduzir, deixa o guia te conduzir. Por aqui nós paramos. Eu peço que você seja conduzido, não para onde você quer, porque se for para onde você quer, vai ser um arraso na sua encarnação. Que você seja conduzido para o melhor, que o melhor aconteça, que o melhor, e que todos nós aqui, de uma vez por todas, aprendamos a difícil lição de seguir. Nenhum de nós aqui está na escola de guia, entenda isso. Todos nós estamos na escola de seguidores. O guia é o Cristo, tem ninguém guiando a não ser o Cristo. Nós somos seguidores. Agora, tem seguidor tigre, você já entendeu. Uma ótima manhã. Obrigado. Você vai fazer a prova. Nós vamos ter, no final, o chazinho da amizade. E vou contar uma historinha rápida. O chá sobrava no domingo. E alguém me falou: Rosalina, está sobrando todo o chá. Falei: é simples. O chá nosso, a partir de então, passou a ser fluidificado pelo doutor Bezerra de Menezes. Não sobra uma gota. Então, é o chazinho fluidificado pelo doutor Bezerra de Menezes. Mas como sempre tem um, e falou assim: você acha que ele vem aí? Eu falei: no seu chá eu não sei, mas no meu ele vem, ele fluidifica. Então, Haroldo, gratidão imensa, muita gratidão. Convite feito, convite aceito. Kardec, 101 anos. 101 anos, Deus do céu.
encarnado, né? Na equipe espiritual ou encarnado? Não, encarnado. Estão convidados para o ano que vem, com Jesus. Eu vou convidar o Haroldo para fazer a prece de encerramento. Vai autografar depois. Vamos orar e agradecer a Jesus e a Allan Kardec. Senão ele fica triste comigo, né? Mestre Jesus, ao teu lado estão os corações missionários que constroem na terra, Senhor, as revelações, o progresso, a bondade e a fraternidade. Nesse dia de festa, nós elevamos nossos pensamentos de gratidão a Allan Kardec, teu devotado servidor, pelas lutas, pelos sacrifícios e pelo legado que ele deixou neste mundo. Aproveitamos, Senhor, para agradecer também ao teu coração compassivo e mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, cura nossa cegueira, cura nossa pequenez, nossa paralisia do espírito, que nós possamos retomar a nossa condição de filhos de Deus, filhos do Altíssimo, destinados às glórias da felicidade e da pureza espiritual. Senhor, que a nossa inteligência esteja sempre de braços dados com a bondade, que a nossa palavra de verdade sempre esteja ao lado da misericórdia, da benevolência e da indulgência. Onde quer que estejamos, Senhor, nós te pedimos para ser parte da solução, nunca do problema. Ampara essa casa pelos próximos anos, pelas próximas décadas, e renova, Senhor, nossas oportunidades de servidor e de seguidor, que a gente aprenda na humildade, na devoção, a entregar o nosso melhor, onde quer que o teu coração nos envie, que assim seja, Senhor.